Hello, good morning, nono ano. Como é que vocês estão? Are you okay? I hope everybody's fine. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e se protegendo. Gente, a gente terminou a revisão do TD na aula passada e eu fiz o seguinte, eu dei uma olhada nas provas de vocês e selecionei os assuntos que vocês têm pecado mais, né, que têm errado mais nas provas. E eu vou fazer uma revisão hoje em cima disso, né? E o primeiro assunto é o Simple Past. A gente usa o Simple Past, gente, para falar de uma ação que aconteceu no passado e acabou lá. Quando você vai falar do que você fez ontem, yesterday, I got up at 7 o'clock, I had breakfast, I brushed my teeth, and then I worked. I worked at home. Bom, você viu, falando o que eu fiz ontem, tudo no passado, usando os verbos no passado. Eu usei verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, só para lembrar, são aqueles que formam o passado acrescentando ed. Então, lembra? A regra geral diz que você acrescenta ed. So, work, passado, worked. Stop, stopped. Por quê? Porque quando você tem um verbo oxítona que termina em consoante, vogal, consoante, antes de acrescentar a consoante, o ed, você dobra a consoante final, né? Então, tá aqui, CVC não é empresa de turismo, tá? Então, o verbo visit, ele termina em consoante, vogal, consoante, gente, mas ele não é um verbo oxítona, ele é paroxítono, portanto, só acrescenta o ed. O play termina em Y, mas ele termina em Y precedido por uma vogal, não por uma consoante. Portanto, você só vai acrescentar o ed. E quando o verbo termina em E, como o verbo love, como o verbo like, como o verbo arrive, você só acrescenta o D, tá bom? Bom, ainda sobre o Simple Past, é bom que vocês saibam como fazer as perguntas e dar short answer, porque muita gente, quando precisa dar uma short answer numa prova, eu peço short answer, não sabe fazer. Não sei se é porque não estudou bastante ou realmente não aprendeu. Então vamos lá. Grande chance, vamos lá. Para fazer uma interrogativa com o Simple Past, você vai usar o auxiliar did antes do sujeito, tá? Did you, o verbo, aqui no caso é go. Did you go to school? Então, o verbo vai ficar na forma básica. A forma de ed, a forma de verbo irregular no passado, não interessa mais. Só vai usar aqui a forma básica. Então, did you go to school para fazer a short answer? Yes or no? O I, que é a resposta da pergunta, né? O sujeito está perguntando com you, você responde com I did, ou então no, I didn't. O did é usado para todos os sujeitos no Simple Past para fazer interrogativo. Did she travel? O verbo travel é regular, então também fica na forma básica. Você usa o did antes do sujeito para fazer a interrogativa. E a short answer, yes, she did, or no, she didn't. E para fazer a negativa é bem mais simples. Você usa didn't antes do sujeito, antes do verbo, na forma básica, ok? Na forma básica. Lembre-se disso. Você só vai usar essa forma ed ou a forma de passado que tem naquela lista no final do livro quando estiver na afirmativa. Interrogativa ou negativa você vai usar a forma básica, ok? Bom, pessoal, o outro assunto que eu olhei nas provas de vocês que eu percebi bastante erro foi no past continuous.
O past continuous, ele trata de uma ação que aconteceu por um período de tempo no passado. Então, I was watching TV when the power went off. Então, quando eu estava assistindo TV, quando faltou energia. Então, gente, a primeira ação aí tá no past continuous porque eu estava acontecendo. Então, aconteceu por um período de tempo. Para formar esse tempo verbal, você vai usar o verbo to be no passado, certo? Que é was ou were. Lembrando que was é usado quando o sujeito I, he, she e it. E o were quando o sujeito é you, we ou they. Ok? Então, para formar uma frase, você vai precisar do verbo principal com ing também. Então, I was studying last night. Então, você estava estudando ontem à noite, então estudou por um período de tempo. They were playing soccer in the park. Eles estavam jogando futebol no parque, né? Então, isso aconteceu por um período de tempo. Então, lembre-se disso. Para fazer interrogativa com o past continuous, você vai usar o verbo to be como auxiliar. E como é que se faz uma interrogativa com o verbo to be? Você coloca ele na frente do sujeito e não esquece do ponto de interrogação. Ok? Lembraram agora como usa? Vamos fixar isso aí, moçada. Tá bom? Bom, pessoal, o último assunto que eu vi que vocês erraram nas provas foi o used to. Gente, vocês vão usar o used to para falar de uma coisa que você fazia no passado e não faz mais, né? Então, ele é formado, você usa o used to mais o verbo na forma básica, simples. Então, I used to play the guitar. Eu costumava tocar violão, hoje não toco mais, né? É uma coisa que eu fazia e não faço mais. Eu só tocava um pouquinho, tá, gente? Por isso que doía nos dedos. Vamos lá. Então, I used to have long hair. Então, eu costumava ter o cabelo bem longo. Então, hoje em dia tá medium, né? Medium, mas antigamente, quando eu era criança, eu usava o cabelo bem longo. Então, sempre usa o used to dessa forma. O used to com a forma básica. E eu vou passar uma tarefa para vocês. Faça aí no seu caderno um texto dizendo o que você costumava fazer quando você tinha 6 anos e não faz mais. E escreve também o que você fez ontem. What did you do yesterday? What did you used to do when you were 6 years old? Ok? Bom, por hoje é só. Eu acho que a revisão está fechada aí. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Stay home, stay well. Ok? Bye!